Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, está apoiando um projeto que eleva os recursos para a merenda escolar nos municípios onde há pobreza extrema. A ideia também é estipular o reajuste anual dos valores destinados à merenda, a fim de evitar descompassos como se registra atualmente, em que a verba da merenda está enfrentando cortes por parte do atual governo. O deputado está aqui e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, pelo que eu estou entendendo, a crise chegou a ponto de faltar dinheiro para a merenda escolar? Pois é inacreditável, mas é verdade. O governo está há vários anos sem reajustar. Na verdade, Temer, desde que assumiu, não deu um reajuste sequer aos valores da merenda escolar, que vai até os estados, municípios, e que é importante para poder dar um mínimo de suporte aos alunos e às crianças. E é óbvio, quem está em casa sabe, né, o custo de vida aumentou muito. Entre os aumentos que são hoje denunciados, questionados, motivos de protestos, está o gás de cozinha, mas não só o gás de cozinha. Se a gente olhar os itens básicos todos, né, da alimentação, houve um aumento considerável, né, nesses 3 anos. Então é uma crueldade, é uma injustiça, e que bom que tem projetos de lei tramitando aqui que tratam desse assunto. O projeto de lei 11.947, ele é de autoria do senador Roberto Rocha, né, do PSB do Maranhão, hoje está com a relatoria do deputado Rafael Mota, está lá na Comissão de Educação, da qual eu faço parte. Ele dá uma atenção especial aos municípios que estão em situação de extrema pobreza. São 462 municípios. É onde as crianças mais sofrem. Mas nos debates que nós estamos fazendo, a gente quer aproveitar esse projeto de lei, né, e estamos pedindo, inclusive, isso ao relator, né, que ele faça uma emenda que permita, ou que, na verdade, torne obrigatório o reajuste anual. O governo deveria, no mínimo, reajustar pela inflação, tem que ter algum dispositivo, né, que não penalize tanto os municípios ou não penalize a merenda. Tem município que acaba se virando, tem um bom gestor, mas tem município que está numa situação, às vezes, financeira já caótica, e aí com essa ausência do reajuste acaba, muitas vezes, diminuindo a quantidade de merenda, o que é um crime, é cruel, ou diminuindo a qualidade. Nenhum desses dois pontos a gente pode aceitar com naturalidade. Deputado, o senhor já tem alguma ideia da defasagem que esses valores destinados à merenda sofreram ao longo do tempo? O senhor me falou no início, antes do programa, que falou de 5 anos para cá, mais ou menos, não tem reajuste. Antes do governo Temer. São 4 ou 5 anos sem reajuste, né? Mas eu falo não só como deputado, mas como quem foi prefeito. Eu me lembro bem, na época em que eu fui prefeito, o governo chegou em alguns anos a aumentar em 3 vezes o valor do repasse da merenda escolar. Isso foi no governo do ex-presidente Lula. Então, os municípios vinham tendo, ao longo, talvez, da última década, né, todos os anos, aumentos sucessivos, permanentes. Em alguns anos foi triplicado o valor de repasse da merenda escolar. Se eu não me engano, isso foi em 2007, 2008. Eu ainda era prefeito. E houve uma mudança, né, na própria concepção do Programa, né, Nacional de Merenda Escolar. A agricultura familiar passou a ter um papel importante. Aquisição o próprio programa, aquisição, né, de aquisição de alimentos, locais, né? O PENAI, foram programas que tiveram nos 2 últimos anos cortes muito grandes. Um dos 2 programas da agricultura familiar chegou a ser zerado o orçamento para o ano de 2018. E é um outro problema que chega lá no dia a dia das escolas, dos colégios, né? Porque os alimentos da agricultura familiar também não estão chegando em grande quantidade como chegavam antes. Então, eu estou falando de quem vive a realidade do interior. Eu vou até as cidades, visito as escolas, dialogo muito com as secretárias de educação, com os prefeitos, recebo muitas visitas aqui em Brasília e a reclamação é constante, né? Os municípios estão estrangulados, de um modo geral, né, nas suas finanças, né, mas sentem muito em áreas que são sensíveis, como essa da merenda escolar, que pode parecer um detalhe, mas para muitas crianças é, às vezes, a única refeição do dia. Né? Para algumas famílias é critério para que a criança frequente a escola. Né? Então, você ter quebra na qualidade, além de ser cruel, de ser negativo, ele pode levar à evasão escolar, ele pode trazer uma série de outros problemas. Deputado, eu sei que o senhor é um parlamentar de oposição, mas mesmo assim, o senhor teve, com alguma autoridade da área aqui,
do atual governo, Ministério da Educação, etc., para ver como é que se encaminha uma solução para essa questão? Eu sou de oposição, mas dialogo permanentemente com todas as instâncias de governo, tanto nas visitas que fazem aqui secretários, ministros, eu procuro acompanhar as audiências públicas e vou lá para denunciar, vou lá muitas vezes para questionar, para reclamar, para criticar, para passar alguma sugestão, alguma ideia, e muitas vezes vou aos órgãos, né, do governo federal, como é o Ministério da Educação, o FNDE, né, e esse tipo de assunto tem sido constante, não só na educação, a gente tem hoje problemas sérios, né, na área da saúde, a gente tem toda essa questão da agricultura familiar, que toca o pequeno também, né, o médio agricultor, né? É difícil achar uma área de governo que não esteja com um orçamento estrangulado, e a gente sabe que isso tem uma grande responsabilidade aqui do Congresso Nacional, quando a Câmara, o Senado, né, o Congresso aprovou a lei do teto de gastos, né? Parecia muito bonita para alguns, muito elogiada às vezes por alguns órgãos de imprensa, mas hoje a gente vê que é uma lei inexequível, ela não é aplicável, nenhum governo no mundo faz isso, congela o seu orçamento de um modo geral, né, em todas as áreas por 20 anos. Foi isso que a maioria dos deputados e deputadas aprovaram aqui. Eu sempre fui contra, sempre critiquei. A economia é dinâmica. E agora a gente está vendo, inclusive, malabarismos aí para o governo conseguir cumprir a lei que ele mesmo criou. O Brasil precisa, de fato, Paulo, eu entendo, é de uma reforma tributária, né, que pegue pesado lá no andar de cima. Os bilionários, os milionários, os bancos, os que vivem da especulação financeira, os que têm uma renda muito alta, precisam contribuir mais. A gente tem que tirar imposto do consumo, né? E a gente tem que equilibrar essa questão da arrecadação para fazer frente a um país continental, que tem demandas, que tem serviços. Se alguém disser para mim que merenda escolar é desperdício, se alguém disser para mim que educação não é importante e que não são investimentos obrigatoriamente crescentes, não sei do que nós estamos falando. Eu entendo a educação como algo prioritário e eu acho que qualquer país do mundo tem que todo ano ampliar os seus investimentos em educação. O Brasil, infelizmente, contra a minha vontade, sem o meu voto, com a lei do teto de gastos, fez essa opção de congelar, inclusive, investimentos na educação, na saúde. E aí a situação do povo é essa e a gente vê acontecer o que aconteceu há algum tempo atrás com essas manifestações, esses protestos que paralisaram o país, aí assustaram muita gente, né? E eu espero que tenha servido de lição aqui para o Congresso Nacional e a gente comece a aprovar leis como essa. Já que o governo não tem sensibilidade, não reajusta investimentos como esse da merenda por vontade própria, que tenha uma lei que de fato obrigue. Eu quero convidar quem está nos assistindo para acompanhar a tramitação desse projeto de lei 11.947 de 2009. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Esse é um projeto, mas ainda faltam outras propostas que ampliem o projeto está tramitando, teve uma audiência pública. Porque as pessoas, o Brasil inteiro tem interesse nesse tipo de proposição. Repetir o número aqui, né? É o projeto de lei 11.947 de 2009. Teve uma audiência pública recente na Comissão de Educação. Lá foi debatido a inclusão, né, nesse projeto de lei, o relator pode fazer isso, é o deputado Roberto Rocha, do PSB. O autor é o Roberto Rocha, o senador, né, do PSB do Maranhão, e o relator hoje é o Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. Então ele pode, no seu relatório, né, incluir essa ideia aí do reajuste anual. Eu vou estar lá na hora da votação, vou, se necessário, propor, né, essa emenda, essa alteração, tanto agora na Comissão de Educação, como isso pode ser feito também no plenário. Mas seria muito importante que, por lei, o governo tivesse obrigação de todos os anos reajustar o valor da merenda escolar. Quem já foi prefeito, como eu fui, quem vive o dia a dia das escolas, sabe que isso é um detalhe importante na vida dos alunos, na vida do ambiente da escola, né? E a gente não pode penalizar o lado mais fraco. Você tem que cortar, você tem que segurar despesas que sejam em outros locais, os privilégios, né, os grandes gastos, e não numa questão tão simbólica como essa. Pois é, e mesmo no ano eleitoral, uma questão como essa não pode ser deixada para depois, porque as crianças precisam se alimentar. Com certeza, e acho que a discussão desse projeto pode estimular e deve estimular, e eu venho aqui hoje também com esse objetivo, esse olhar da população e o olhar dos deputados aqui, né, mais atento às questões da educação. Vou dar um exemplo aqui, né? O Brasil vinha, ao longo dos últimos anos, construindo novas creches, novas escolas, instalando e construindo e implantando institutos federais, universidades federais. De uns anos para cá,
eu pelo menos no meu estado, no Paraná, não vejo uma nova escola sequer começar a ser construída. Estão terminando as antigas, que já estavam em execução, mas você não vê ações novas, você não vê que se construir uma nova creche. O que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A quantidade de vagas, né, necessárias vai ter extrapolado qualquer limite, nós vamos ter aí um caos, notícias de mães aí com o filho fora da escola, fora da creche. Então, talvez uma tarefa para o debate agora eleitoral e para o novo Congresso que assume em 2019 é rever a lei do teto de gastos públicos. Acho que o país tem que equilibrar receitas e despesas, mas não pode tratar a educação desse jeito. Deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Muito obrigado pela sua participação. Prazer estar Volte aqui, Paulo. sempre. E você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.